É esse mesmo. Vocês sabem que uma das principais disputas no mundo da arquitetura e do urbanismo é saber quem tem o óculos mais legal. Mas não é só isso. No capítulo de hoje de História do Urbanismo, de Jean-Louis Arouel, nós vamos ver o capítulo 4 em seus tópicos 3, 4, 5 e 6, em que vamos discutir fundamentalmente quais foram as grandes correntes em disputa nessa história do urbanismo mais recente, do século XVIII até hoje. O elemento principal para começarmos a discutir aqui é o seguinte: o urbanismo ele nasceu como uma ciência, e uma ciência da era industrial. Isso é fundamental. Pensando ali a partir de processos que eclodiram a partir ali do século XVIII. É claro, né, que advindo de toda aquela discussão que nós fizemos nas aulas anteriores, né, dos séculos, ou mesmo milênios passados. Mas nós podemos falar de um urbanismo científico que se pretendia como tal a partir do século XVIII. E uma das grandes preocupações era resolver os problemas que surgiram com a sociedade industrial. E pensando de modo muito geral, a questão dos cortiços urbanos e do maquinismo. E posteriormente de uma ideia de um gigantismo urbano. Então, para pensar sobre esses problemas, surgiram os chamados utopistas do século XVIII. Owen talvez seja o principal dentre esses precursores. Que ele pensava um modelo de cidade que deveria ser harmônica, né, e cooperativa. Né? As palavras-chave para ele era esse. E entre suas propostas ele pensava em urbanismo que privilegiava conjuntos habitacionais, mas que nesses conjuntos habitacionais tivessem domínios agrícolas. Ou seja, havia ali uma proximidade com a natureza. Já que o grande problema era, na verdade, a questão do urbanismo se agigantando, então por que não se reaproximar da natureza? E havia outros contemporâneos, o Paul Dron e o Richardson, que esses já pensavam numa perspectiva mais individual, em habitações individuais, mas muito próximas ali do que a gente poderia chamar de um proto-comunismo. Né? Essas comunidades se organizariam dessa forma. Esses são os elementos iniciais. Tá? No século XIX vieram aquelas grandes movimentações urbanas, de reformulação de cidades, ou mesmo construção de cidades, como no caso de Barcelona, de Paris. Né? Agora, o nosso foco aqui, mesmo advindo desses utopistas do século XVIII, é o que passou a existir a partir do século XX, influenciados por essas correntes. E no século XX o que se tem primordialmente é um domínio do chamado urbanismo progressista, a chamada corrente progressista, que ela pressupõe uma ideia de uma cidade global, um modelo de cidade global. Né? E essas ideias do progressismo, elas entram no que nós chamamos de urbanismo modernista. Ali, no início do século XX, o modernismo surgindo, as discussões modernistas surgindo na arte, na cultura, tal. No urbanismo, na arquitetura, não foi, obviamente, diferente. E essa ideia do progresso, da indústria, tal, acabou influenciando muito fortemente essas correntes. Tanto que, a partir de 1928, um grupo de arquitetos e urbanistas iniciaram um movimento, que é o chamado CIAM, que seria o Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Que havia essas reuniões, esses grandes congressos, essas conversas, grandes debates, tal, e dali saíam documentos. No CIAM de 1933 saiu, vamos dizer assim, o documento principal, né, dessa perspectiva, dessa corrente, que é a chamada Carta de Atenas. O grande mentor disso, né, o grande cérebro por trás, foi o Le Corbusier, famosíssimo, talvez o mais famoso arquiteto e urbanista de todos os tempos, também pelos óculos, lembre-se disso.
que inclusive trabalhou com Oscar Niemeyer e tal. Dentre as ideias da Carta de Atenas, muitas influenciaram inclusive a construção de Goiânia, de Brasília, né? Nós vamos ver algumas coisas nesse sentido também. Agora, qual eram os elementos fundamentais? Qual que era o norte desse movimento modernista que estava ali ligado a essa corrente progressista? Primeiro, uma espécie de desprezo à cidade antiga. Isso nas palavras do nosso autor. Tá? Se pensava em preservar muito poucos monumentos, aqueles monumentos já existentes, já dados na cidade. Ou seja, se queria produzir uma cidade completamente nova, ou tanto quanto se pudesse ser essa cidade nova. A ideia era fazer sempre construções altas, imponentes, distantes umas das outras, com grandes espaços vazios entre essas grandes construções. Verde, né, muito verde, gramado sobretudo, né, e luz. Né, a ideia da luz, de ser uma cidade banhada por luz, era fundamental. A coisa do sanitarismo era muito importante para essa corrente, né? E no caso a luz, a circulação de ar, como nós vimos nas aulas anteriores, era considerada preponderante. Dentro dessas ideias acabava surgindo a necessidade de se abolir a rua. Parece uma coisa bastante radical, mas na verdade era bem próximo disso mesmo, né? Eles consideravam a rua barulhenta, anacrônica, as pessoas se trombando ali, quer dizer, parecia uma coisa assim, até meio incivilizada, né? Havia um discurso até um pouco radical nesse sentido. Ou seja, essa questão dos espaços vazios, grandes construções, monumentalidade, acabava, de certa forma, deixando a rua de lado. A noção de rua, né? A noção de convivência de rua de lado. E era fundamental você criar possibilidades, né, dentro desse universo sem ruas, digamos assim. E uma delas era a ideia de se produzir zonas dentro da cidade. O transporte público e mesmo o privado seria facilitado por grandes avenidas e tal, então você criaria zonas de atividades. Por exemplo, a zona bancária, a zona de lazer, a zona dos clubes, né, quer dizer, seriam em lugares estanques da cidade. Por quê? Porque segundo Le Corbusier, todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. Isso foi muito criticado. Inclusive o autor, ele levanta muita crítica com relação a isso. Vem daí essa ideia de necessidades únicas, né? Essa noção de que o ser humano precisava de uma máquina de morar. Ou seja, você dando para o ser humano essa máquina de morar, as suas necessidades fundamentais estariam resolvidas. Agora, percebe-se claramente que é uma perspectiva bastante radical, ideias fortes, né? Flertando com uma espécie de futurismo, né? Assim, projetando a humanidade para séculos na frente, né? E isso foi fortemente combatido. E é nesse princípio que surge a chamada corrente humanista, para se contrapor a esse modernismo, vamos dizer assim, que flertava com esse urbanismo progressista. Nesse contraponto, o que nós temos fundamentalmente? Primeiro, nós temos uma valorização da cultura. Um dos grandes autores base para esse movimento é Max Weber, o autor de, entre muitas outras obras, né, Economia e Sociedade, que são os 2 volumes deste livro, né? É uma obra importantíssima. Mal resumindo, né, a ideia de Weber é a questão de que as sociedades elas seguiam fundamentalmente pela cultura. E era esse princípio que norteava essas ideias, que eram cunhadas a partir dos seguintes elementos. Primeiro, era anti-industrial. Não que fosse acabar com as indústrias ou uma coisa ludista, destruir máquinas, nada disso, não é isso. Mas a ideia de que não deveria ser a indústria a estabelecer o que deve ser a humanidade.
Ou seja, a humanidade deve vir antes da indústria, antes da produção. Então, primeiro isso, anti-industrial. Segundo, nostálgico. Era uma perspectiva nostálgica de mundo. Era uma perspectiva que, pensando na cultura e como que essa cultura se desenvolveu, se olharia para o passado, né, e pegaria o passado como um grande modelo a ser seguido. Né? Tanto é assim que uma das grandes inspirações era a cultura estética do gótico medieval. Né? As obras construídas nesse período, sobre esse tipo de influência, tinha muito de elementos góticos, neogóticos, medievais e tal. E o foco, talvez, para tentar resumir essa corrente, é a ideia de que a cultura e a estética deveria prevalecer sobre o sanitarismo, que era uma das lógicas fundamentais do modernismo progressista. Tá? Quais foram os arquitetos, os urbanistas, que levaram esse movimento adiante? Foi Pugin, Ruskin e Morris. São os três principais, nesse primeiro momento. Que foi considerado muito utópico, né? E passadista, né? Aquela ideia de que o passado é uma idade do ouro, uma idade perfeita, que devemos sempre voltar ao passado. Tal. Então, dentro do próprio movimento, surgiram algumas figuras que não negaram toda a corrente, todo o processo que estava em movimento, mas modernizaram, mas colocaram outros elementos ali para tentar discutir, vamos dizer assim, mais seriamente com o mundo real. Né? E Howard é esse grande inovador. Tá? E foi ele que propôs, nesse início de movimento, nessa segunda parte do movimento, a noção que nós temos hoje mais fortemente do que seria a cidade-jardim, que já havia sido esboçado em outros momentos no início do movimento culturalista, mas ele que deu a cara definitiva. Por quê? Porque segundo ele, segundo Howard, a ideia não deveria ser copiar as cidades antigas. Ele achava, e com certeza isso é fruto de muita reflexão, que isso é impossível, isso é anacrônico, né? Só que existem elementos essenciais nessa cidade antiga que não podem ser desprezados, e que, segundo esse movimento, o modernismo, inspirado pelo progressismo, fazia isso. Então, quer dizer, por que você deve renegar algo que tradicionalmente, que por milênios funcionou? Não, vamos pegar essas ideias, usar o que é interessante, o que pode ser preservado, né, e não jogar tudo fora. Quer dizer, e a ideia dessa cidade-jardim é uma forma de retomar isso. Ou seja, não seria necessariamente essa comunidade campestre, não, longe disso, mas trazer elementos do campo para a cidade. Tá? Um outro movimento, né, que entrou nessa disputa de hegemonia intelectual foi o chamado urbanismo antropológico. Ele, de alguma maneira, ele radicalizava alguns princípios desse urbanismo culturalista. Por quê? Primeiro, a ideia fundamental era trazer elementos de interdisciplinaridade. A arquitetura, por definição, é interdisciplinar. O urbanismo é interdisciplinar. Para você entender uma cidade e poder intervir nela, você tem que ter conhecimento de várias áreas, né, como ciências sociais, história, geografia, né, isso é fundamental. Só que nesse movimento, isso era levado às últimas consequências. Por quê? Porque, segundo eles, a cidade deveria ser uma continuidade histórica, deveria ser fruto dessa continuidade. Ou seja, tudo que uma civilização gerou ao longo da sua trajetória deve ser aproveitado. Né? E antropológica por isso, porque o elemento humano, que é quem gera essas mudanças graduais e lentas que vão acontecendo em cada sociedade ao longo do tempo, é exatamente o ser humano. O Guedes, ele é o grande nome desse movimento. E
para vocês perceberem onde eu quero chegar, ele dizia o seguinte: não deve existir modelos globais, como a corrente progressista estabeleceu logo de início. Isso não deve existir. Por quê? Porque como cada sociedade ela é antropologicamente única, as sociedades devem levar isso em consideração e se construir a partir dessas experiências. Então, portanto, cada cidade é um caso particular. Cada bairro é um caso particular. Cada região é um caso particular que deve ser pensado a partir disso. O Lewis Mumford, lembram dele? Já falamos dele em outras aulas aqui, que o seu tijolão, a cidade na história, ele era discípulo do Guedes. E assim, pensando de modo geral, né, a tese principal que ele levanta no livro, e o Arruel, né, retoma aqui no seu texto, a ideia fundamental é a seguinte: o Mumford acreditava, a partir dessas ideias do Guedes, de que deveria ser reintroduzido a noção de comunidade, o caráter comunitário da cidade. Para ele isso era fundamental. E por isso que ele propunha que quando se pensasse a cidade, deveria se pensar sempre a partir de uma escala humana. Esse, para ele, deveria ser o foco. Ou seja, como que o ser humano ele se insere nessa paisagem? Como que esse prédio, essa rua, essa construção, esse monumento pode dialogar com o ser humano? Ou seja, faz sentido você fazer uma obra gigantesca, que o ser humano não vai conseguir nem ter empatia com aquilo, né? Não vai conseguir olhar, né? E se sentir minimamente próximo daquilo, que vai ser pura e simplesmente um bloco gigantesco. Não, isso deveria ser pensado a partir de elementos que aproximassem o ser humano da arquitetura. Inclusive pensando em materiais, em formas e tudo mais. E esse pensamento ele foi, de alguma maneira, modificado e adaptado em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos surgiu um movimento que era o chamado movimento naturalista. E esse movimento é muito interessante porque ele, mais ainda do que os outros, ele pressupõe uma ideia não só de escala humana, não só de volta a elementos naturais, a natureza como a cidade de jardim, não, mas uma volta literal à natureza. É um movimento de caráter necessariamente anti-urbano. Era muito inspirado na ideia dos pioneiros americanos, né? Aquela coisa do sujeito que vem na carroça e conquista seu pedaço de terra, e ali ele cria sua família, ele cria todo o mundo, todo o universo e tal. Era muito próximo disso. A literatura americana é muito próxima dessa ideia de natureza. Moby Dick é um exemplo disso. Meridiano de Sangue é um exemplo disso. Essa coisa de um povo inteiro, né, que está diante da grandiosidade natural, né, de grandes espaços abertos, a ideia do Grand Canyon e tal. Dentro desse movimento havia, por exemplo, a ideia de que cada propriedade deveria ter no mínimo 2 hectares, ou seja, as pessoas morariam em pequenas chácaras, né? Então nós podemos pensar aí com a proximidade daquela noção de bairro, né? Não o bairro que nós conhecemos hoje, esse bairro urbano, não, mas aquele bairro do início das formações urbanas brasileiras, né? Que eram pequenas regiões, né, em que os moradores moravam quase que em chácaras, né, com pequena distância entre um e outro e tal. De certa forma meio que próximo disso, tá? Porém, esses movimentos, embora de grande influência, né, eles foram todos literalmente massacrados pelo progressismo, que nunca deixou, né, de ter esse caráter hegemônico ao longo de todo o século XX. Ou seja, quando você fala do culturalismo, da corrente antropológica, da corrente naturalista, você está falando de correntes que tiveram uma certa importância, mas nunca o protagonismo. O protagonismo desde o século XIX, esboçado ali no século XVIII, né, mas desde o século XIX, e por todo o século XX, agora no século XXI, foi de fato o progressismo.
base fundamental na qual ele se articula? Primeiro, é a ideia do gigantismo. Então, quando você pensa, por exemplo, em prédios de 100 andares, né, que passaram a ser feitos às dezenas, talvez milhares, ao longo do século XX, século XXI, essa noção de gigantismo é próprio dessa corrente progressista. Tá? E um formato também próximo do cubismo, né? Essas formas quadradas e tal, né? Que é claro que existem os detalhamentos, mas eles são vistos necessariamente com a proximidade e não a distância, né? Então, por exemplo, quando você compara algo que está muito no imaginário, você compara as Torres Gêmeas com o Empire State, né? É muito evidente a diferença de um para o outro. No Empire State, mesmo à distância, você vê a ideia, né, do detalhamento e tudo mais. E já era uma arquitetura progressista. Porém, a ideia cubista, né, cada vez linhas mais retas e tudo mais, foi se estabelecendo mais e mais e mais e mais ao longo do século XX. Ou seja, mesmo aquela pequena influência que havia ainda do rococó, do classicismo e tal, ela foi, né, se diluindo. Talvez o exemplo mais evidente, inclusive o autor trabalha isso no livro, você deve se lembrar, é exatamente Brasília, né? Brasília é um grande exemplo dessa monumentalidade. E por que esse modelo, essa corrente, se tornou hegemônica? Sobretudo por conta da sua rapidez. O grande auge dessa corrente foi após as grandes guerras, né? Você tinha que reconstruir a cidade muito rapidamente, pensando sobretudo aqui nas cidades europeias, né? Pense, por exemplo, Paris depois de um bombardeio, Londres depois de um bombardeio, Berlim depois de um bombardeio, né, de um avanço de tanques, tal. Você tem que fazer reconstruções rápidas. E o modelo arquitetônico anterior não pressupunha essa possibilidade, tanto por mão de obra quanto por projeto e tal. Então era muito difícil você fazer essas construções de cidades em tempo hábil, sobretudo para receber grandes massas populacionais que estavam deixando o campo, né? O famoso êxodo rural, que aconteceu muito fortemente também na Europa depois das guerras. Ou seja, como que você ia possibilitar moradia para essas populações gigantescas que surgiam na cidade? Você tinha que criar modelos rápidos de construção. E essa corrente progressista possibilitava isso. A grande crítica que se faz, e o Arruel levanta isso muito bem no livro, é que de alguma maneira todos os modelos anteriores, eles eram modelos utópicos. Nós discutimos muito sobre utopia nas aulas passadas, né? E essas correntes não são diferentes disso, né? Quando você pensa na corrente humanista, é extremamente utópica. Na naturalista, é extremamente utópica. Aqui você tem o inverso do que seria uma distopia, né? Uma utopia, mas exatamente a distopia. Essa ideia de uma visão de futuro, né, em que você literalmente, segundo o autor, você tira do cenário a questão de ponto final, alegre, festivo. Isso não existe. O que você tem que fazer é o quê? É fundamentalmente servir para o elemento prático. E ele chama que são espaços kafkianos, né? Então aquela ideia da máquina de morar que o Le Corbusier já levantava, né, no começo do século XX, chega no auge aqui. Agora, é claro que isso vai ser criticado. E vai ser muito criticado na teoria, né? Eu estou aqui com a minha roupa de combate exatamente por isso, porque todos esses movimentos se digladiavam, né? Então chegava um certo momento em que a crítica se tornava o elemento talvez mais importante para se pensar aquele movimento. Ou seja, o que deu errado? O que deu certo? Onde que o modernismo fracassou? Onde que o pós-modernismo pode ser introduzido? Né? E uma das figuras mais importantes dessa crítica é exatamente a Jane Jacobs, uma socióloga americana, que a sua ideia principal é a de recuperar
a rua. Para ela, a rua, pensando naquela noção de comunidade que nós falamos lá atrás, ela representa o que a cidade tem de mais positivo, que é a ideia das pessoas convivendo, né, harmonicamente, né, todos ali no mesmo ambiente. E a cidade, ela não é só elementos negativos. Para ela, a cidade tem, por exemplo, o grande acesso à educação, à cultura, a própria ideia de segurança também, né, que você eventualmente, numa sociedade do século XIX ou mesmo medieval, no campo você não tinha isso. Ou seja, nesse ambiente urbano, em princípio, em tese, a ideia de segurança é muito mais propícia, é muito mais fácil de ser realizada, porque o espaço é menor. Né? E quando você está pensando em sociedades que se urbanizaram, que se organizaram, né? Inclusive com autoridades locais, a ideia do policiamento, da iluminação pública, tudo isso ajuda nessa questão. Agora, ela dizia, por que abandonar a rua? Lembra que nós falamos que o movimento moderno achava que a rua era anacrônica, barulhenta, deveria ser retirada do cenário? Para Jane Jacobs, isso está totalmente equivocado. Por quê? Porque essa substituição da rua, desse espaço coletivo, por grandes espaços vazios, né, gera necessariamente o vazio existencial. Ou seja, né, você vai ter que lidar com essa cidade que não está, né, no padrão humano. Ela é muito grande, você não consegue se conectar com nada. Em princípio, você se conecta com a rua, porque a rua é onde você circula, é onde você tem um conhecimento, né? E mesmo você tem aquela perspectiva de carisma. Inclusive, quem trabalha isso muito bem é o Argan, neste livro que nós já comentamos sobre ele, né? Em que ele diz que a diferença entre cidade e metrópole é basicamente que a cidade tem carisma, ou seja, você tem uma relação pessoal com ela. A metrópole não. A metrópole, pelo seu gigantismo, ela, de certa forma, esmaga. Né? Então você tem que aprender a viver na cidade, na metrópole, construindo dentro dela cidades. Né? Ou seja, esses elementos carismáticos. E é exatamente esse gigantismo urbano, agora caminhando para o final do livro, é que é o grande dilema. De todo o urbanismo feito ali a partir da segunda metade do século XX. Por exemplo, um dos grandes problemas é o que preservar da cidade antiga. A ideia de que não se pode preservar tudo, e isso é auto-evidente, gerou o pretexto para que não se preservasse nada. Então começou ondas gigantescas de destruição de bairros tradicionais, né? Mesmo Paris, né, acabou sendo um bom exemplo disso, com Haussmann, como nós falamos na aula passada. Agora, a grande questão é que a cidade antiga, ela tem que fazer parte da cidade, ou seja, você pode construir essa cidade a partir de camadas. Isso é muito também parte da tese que o Argan trabalha nesse livro. Essa ideia da cidade como organismo vivo, que você vai ter diferentes temporalidades, diferentes regiões da cidade, tornando possível que exista essa empatia. Bom, Jane Jacobs repara que a partir de um certo momento passou a haver inclusive reações das pessoas. Elas começaram a perceber que essa destruição total e generalizada era negativa, e essa ideia de que você preservar pura e simplesmente é passadismo deixou de existir. Né? Ou seja, a ideia da preservação entrou muito nas discussões que se passou a fazer a partir disso. Agora, o problema é o que preservar, como preservar. O Argan diz que é fundamental você dar funções para os prédios, para as regiões antigas. Sem isso, ela vai necrosar. É um conselho bastante importante. Agora, o fundamental é isso, é que essa questão da cidade contemporânea do gigantismo é um dilema a ser resolvido. A conclusão do autor, no finalzinho do livro, é na verdade uma pergunta. Ele inicialmente ali diz que a cidade antiga, a cidade como era reconhecida, não pode ser pensada mais, né?
tornou-se outra coisa. Esse gigantismo tornou-se impossível reconhecê-la. Agora, ele diz também, o urbanismo ele nasceu como ciência, mas ele se tornou muito rapidamente utopias totalitárias. Agora, essas utopias totalitárias acabaram gerando a maior de todas, né, que é exatamente esse progressismo, que segundo ele é prático, é a tendência, é o que existe de mais forte talvez, mas será a melhor opção? É a pergunta. Pensem nisso e consigam um bom óculos.